Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nem só de cobertura vivem os módulos fotovoltaicos. Existe uma ampla gama de possibilidades para a gente fazer a integração fotovoltaica na arquitetura. Além das coberturas, a gente pode utilizar as fachadas. E tanto nas coberturas quanto nas fachadas, a gente pode utilizar os módulos em vedações opacas ou transparentes, vai depender da finalidade do nosso objetivo. Em fachadas opacas, a gente consegue trabalhar com módulos lindos, coloridos, até com texturas, e a gente consegue trazer um resultado estético muito bonito e muito comparável a algum outro material que não fosse um módulo fotovoltaico. Mas aí vem a questão da grande vantagem. O módulo fotovoltaico, ele vai se pagar, ele está ali cumprindo uma dupla função. Ele está gerando energia e revestindo e embelezando a arquitetura. Além disso, a gente pode trabalhar com coberturas para estacionamentos, cobertura para pergolado, a gente pode usar os módulos como brises. E essas estratégias, esses usos, são muito interessantes porque sempre a gente tem a questão da dupla função. O módulo ele não está ali apenas para gerar energia, ele está fazendo uma função da arquitetura, revestir, proteger. E o exemplo que eu dei aqui do brise eu acho bem interessante porque ele está ali barrando uma irradiação indesejável e gerando energia com essa irradiação. Então a gente tem que pensar nisso, nem só de cobertura vive um módulo fotovoltaico, vive um sistema fotovoltaico. Então como que a gente pode fazer para que essas integrações sejam mais exploradas, sejam mais interessantes? A gente precisa conceber os projetos arquitetônicos com a integração fotovoltaica. O projeto precisa nascer fotovoltaico, já nascer com a integração. E o que a gente precisa para que isso aconteça? A gente precisa que os arquitetos se aproximem da tecnologia fotovoltaica. Ainda há muita distância, muito desconhecimento e barreiras que já poderiam ter sido derrubadas, mas que ainda existem, entre arquitetos e a energia solar. Mas eu vejo que a gente já caminhou bastante e a gente tem um futuro aí com bastante integração pela frente. Então o que os arquitetos precisam fazer? Então, no primeiro momento, conhecer a tecnologia, saber das possibilidades que ela oferece. Não é apenas na cobertura, a gente tem as outras partes da edificação. Em seguida, a gente precisa saber que não basta apenas colocar os módulos. A gente precisa conhecer os impactos que cada decisão de projeto vai resultar. Então, a gente tem que pensar na posição que esse módulo vai ficar, a gente tem que pensar no sombreamento, a gente tem que calcular esse sombreamento, a gente precisa prever se esse módulo vai ter ventilação ou não, porque se ele tem ventilação, ele tem um desempenho energético melhor. A gente precisa prever a limpeza. Então, se o módulo, por exemplo, for instalado numa situação com um ângulo muito baixinho, vai acumular sujeira. Então, a gente precisa prever que se a gente fizer uma inclinação de pelo menos 5 graus, a gente garante uma limpeza pela chuva. Em relação à posição, eu acho o ponto mais importante, porque não existe apenas uma posição ideal para a gente instalar um módulo fotovoltaico na arquitetura. Essa posição ideal a gente olha quando a gente está falando de uma usina em solo. Só que na arquitetura a gente não tem aquela condição de sempre um plano olhando para o norte com a inclinação igual à latitude local. E tá tudo bem, porque quando a gente começa a analisar, muitas vezes as perdas energéticas ao longo de um ano são mínimas, muitas vezes inferiores a 5% entre uma inclinação existente na arquitetura e a inclinação ideal, por exemplo. Então a gente precisa conhecer esses fatores, porque todos eles têm como a gente otimizar a geração energética. Porque o objetivo aqui sempre vai ser buscar o equilíbrio entre a integração fotovoltaica e o desempenho energético. Então, quando a gente tem o equilíbrio, a gente tem o melhor resultado e o projeto, então, fica bem integrado na arquitetura.